Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui falando sobre arte, né? Só que hoje nós vamos falar sobre um tema que, na minha opinião, é de extrema importância, um pouquinho esquecido. Eu acho que às vezes as pessoas esquecem a importância desse tema, que é falar sobre a arte indígena, né? E a arte indígena, gente, ela sempre esteve presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares que resulta a cultura do nosso país, né? Que é o resultado dessa miscigenação de vários grupos, entre eles o povo indígena. Assim, pelo que eu andei pesquisando, atualmente existem cerca de 3 centenas de etnias de índios no Brasil. E cada uma delas tem um comportamento diferente por conta do desenvolvimento e do seu próprio costume, né? Cada uma tem os seus costumes particulares. Entretanto, existem várias características comuns, né, encontradas em diversas tribos, né? Alguns, a cerâmica, as máscaras, a pintura corporal, que vai ser o nosso foco nesse vídeo, cestaria, plumagem, e tudo isso resulta em uma arte tradicional que tem que ser compartilhada, gente. Eu estou falando pelo lado arte, né? A arte indígena, vale lembrar que a utilização do artesanato, né, é muito importante para o patrimônio, né, da cultura indígena. E em alguns casos, algumas comercializações são até proibidas, né? E além disso, é muito preocupante constatar que às vezes determinada arte que tem um valor muito importante, um valor inestimável, vem sendo esquecida, assim como a própria população indígena, né? Mas é um tema que, se a gente parar para pensar, a pesquisa não tem um tempo de término, né? A gente vai pesquisar, 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 e muitas informações acontecem, muitos dados novos aparecem, né? Então é muita informação. Só que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a pintura corporal, tá? Que ela é usada de acordo com certos rituais, né? De acordo com o gênero, de acordo com a idade. A finalidade é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo nessa tribo, né? As tintas, por exemplo, que são usadas nesse tipo de arte são naturais, ou seja, são feitas de plantas, de frutos, né? O genipapo, por exemplo, quem sabia que o genipapo é o fruto mais utilizado para se fazer uma tinta? Os índios, eles utilizam para escurecer a pele, enquanto o urucum, por sua vez, dá aquele tom avermelhado. Sabia disso? Já a cor branca, né, o branco, ele é conseguido da tabatinga. E uma particularidade, gente, que são as mulheres que pintam os corpos, né? E os desenhos carregam, assim, um valor simbólico, visando retratar algum momento específico, um sentimento, algo ser comemorado, homenageado. Enfim, a pintura corporal é uma manifestação cultural presente na sociedade deles, né? E a do indígena é muito forte. Temos também os hindus, africanos, na sociedade ocidental, por meio da maquiagem e da tatuagem. Mas os índios, gente, eles utilizam a pintura corporal como meio de expressão, ligados a vários manifestos, né? Vários manifestos culturais. E dentro da sua vida, né? Na sua sociedade. Para cada evento, pessoal, há uma pintura específica. Luta, caça, casamento, morte,
Todo ritual indígena é retratado nos corpos dos mesmos na forma de uma pintura. É uma expressão artística mais intensa dos índios, né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. A tinta que ela é feita, né, que eu comentei lá no comecinho de urucum, o genipapo, babaçu, né, na maioria das vezes. Só a título de curiosidade, na cultura hindu também se utiliza a pintura corporal, né, nos casamentos, em que as noivas são pintadas por todo o corpo com desenhos decorativos que representam sorte para a noiva. Olha que legal. Mas também tem o rompimento com a antiga vida em família. Então é para exibir a condição de mulher casada, né? Um sinal vermelho bem no centro das sobrancelhas. É bem bacana. Quando a mulher hindu se casa, por exemplo, ela passa a fazer parte de uma família, né? E o seu marido acaba sendo integrante de um todo, né? A sua família biológica. E as pinturas são como uma representação desse ritual da passagem dela. E nos indígenas, muitas tribos africanas, por exemplo, também usam a pintura corporal com significados bem particulares, né? E cada evento é uma forma de se embelezar, né? É muito bacana. A natureza, gente, também é muito retratada nesse tipo de pintura corporal, né? As pinturas africanas, por exemplo, são feitas com vegetais, barro, ocre, vermelho, amarelo, né? Extraídos das rochas vulcânicas, cal, a seiva de algumas plantas. Todos esses elementos possuem pigmentos fortes. E analisando esse tipo de tradição, né, dessa pintura cultural, é possível notar um choque, né, um choque cultural existente entre todas as sociedades. E observar também como é mutável o conceito de beleza. Né? É incrível, assim. Se vocês tiverem a oportunidade de procurar no YouTube, vocês vão achar muita coisa bacana, né? A maquiagem sempre foi um artifício feminino, né? De beleza, né? As técnicas de maquiagem e tal. Só que não apenas as mulheres utilizam a maquiagem, porque no teatro, no cinema, na fotografia, tudo é utilizado. A tatuagem, por exemplo, não é uma manifestação pertencente dessa sociedade de agora, sociedade moderna, contemporânea, como alguns acham. Ela tem praticamente por volta de 3.000 anos antes de Cristo no Egito, em rituais ligados à religião. Então, a população da tatuagem, né, a característica da sociedade contemporânea está sempre no desejo de expressar algo, um estilo, uma opinião, e muitas das tribos urbanas, né, têm a sua própria tatuagem. A pintura corporal, gente, esteve assim inserida em diversos momentos da nossa história, né, da humanidade, sendo utilizada de diferentes formas, diferentes intuitos, mas com a intenção básica comum que todos os tipos tenham a mesma forma de manifestação, né? E faz parte da maioria da sociedade. E os indígenas não estão fora disso. Só que eles, muita coisa é levada pelo rito, né? Pela crença, pela manifestação espiritual, né? Através dos seus corpos. Mas a gente ainda vai falar muito sobre isso, tá bom, pessoal? Esse vídeo é apenas uma introdução do que nós iremos estudar, ok? Qualquer coisa é só me procurar. Vamos dar uma lida na apostila, porque lá está falando de algumas tribos em específico, né, sobre a pintura corporal, e vai ser bacana a gente falar sobre isso. É um estudo bem gostoso, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.